Aí, meus amigos e também vocês, minhas amigas. Hoje é o 25 de março, em que está acontecendo um julgamento do primeiro lote de acusados daquele presumível golpe do 8 de janeiro. Está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em que Jair Bolsonaro e outros acusados estão sendo julgados se aprovam ou não a denúncia feita pela PGR. É o primeiro lote que está sendo julgado pela primeira turma, conforme esperado. Uma vidente, a mãe de Ná, já faleceu, mas ela já deixou adeptos. Eu acredito que seja só uma figuração esse julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro será denunciado, julgado e condenado, segundo é esperado a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Também um decreto do presidente Lula muda as regras do Bolsa Família para evitar fraudes e restringe acesso a famílias de uma só pessoa. Imaginem se acontecesse isso na gestão do presidente Bolsonaro. Com isso, ele quer economizar 7,7 bilhões para os cofres públicos. Se isso fosse destinado à educação, segurança ou atos nobres, como é o caso, mas que nada. É para maiores gastanças do governo federal, porque a nossa dívida pública aumenta dia a dia. Um dos alvos desse projeto são pessoas sozinhas, que não têm outros familiares, mas esquecem eles que uma pessoa sem família também constitui uma família. E este, com certeza, é mais necessitado e precisa do auxílio do Estado, pois não tem uma mão amiga ao seu lado e muitas vezes ele está impossibilitado de trabalhar e de ter a sua sobrevivência. Quanto à guerra do mundo, o exército israelense bombardeou bases militares lá na Síria. Aquela guerra é sem fim. É o Estado de Israel contra o terrorismo. Mas se você não quer depender daquele empréstimo do Lula, que a garota propaganda Gleisi Hoffmann e também o próprio Lula fez, então aposte na Mega Sena, porque a possibilidade de você ganhar, embora que pequena, ela acontece. Está acumulada em 14 milhões e meio. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, diz que nós podemos nos surpreender com a inflação. Mas também ele já disse que a alta das taxas de juros agora do Banco Central, comandadas pelo Galípolo, escolhida pelo presidente Lula, ainda é culpa do presidente anterior do Banco Central. Isto aí são frases de efeito do ministro Haddad. Ele é o ministro da Fazenda. Que saudade do Paulo Guedes. Mas vamos a notícias não menos importantes, mas são pelo menos curiosas. Primeiro, o estresse declarado por uma funcionária da Petrobras, por ter que deixar o home office e agora ter que trabalhar de uma maneira presencial. Só em ser funcionária da Petrobras, pouco ela não ganha, mas a sua saúde, segundo ela, já está ficando debilitada de uma hora para outra. E também aquela artista, a Cláudia Raia, muito beneficiada pela Lei Rouanet, embora que em outra época ela tenha escolhido errado o seu presidente, depois de aderir ao presidente Lula, ela está contente por todas as razões, pela Lei Rouanet, pela eleição do presidente, mas também não esquece de esnobar. Tanto qual o presidente Lula, um sapato ou um calçado de mais de 10 mil nessa viagem ao Japão, que inclusive
está lá a Janja, que não retorna ao Brasil, vai direto a um passeio ou não, é representar o Brasil, designada pelo presidente Lula. Mas isto logo vai terminar, essas críticas a ela, porque, segundo a ideia da Gleisi Hoffmann, eles estão tentando conseguir um cargo honorífico no governo federal para que coloque a Janja num patamar em que esteja isenta de críticas. Quanto aos gastos dela, continue em sigilo. Nesse caso, a justiça é dura e perfeita. Vamos aí, primeiro, o vídeo da funcionária da Petrobras, que não é brincadeirinha. Por isso que eu mostro a vocês. Oi, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro divulgou nas redes sociais um vídeo em que uma funcionária da Petrobras, identificada como Luciana Frontin, diz estar preocupada com a exigência de retorno ao trabalho presencial. Luciana afirma que a mudança tem causado estresse e sintomas físicos que ela nunca havia sentido antes em 17 anos trabalhando na estatal. Só a ideia do impacto de voltar aos 3 dias de presencial já está me deixando preocupada, elevando meu nível de estresse, afetando minha saúde e minha produtividade. A antecipação dos 5 dias já está gerando ansiedade ao ponto de causar sintomas físicos, o que eu nunca senti em 17 anos de empresa. Eu preciso de um ambiente de trabalho que seja compatível com as minhas necessidades para continuar produzindo de maneira saudável. E para isso, eu preciso manter um pouco de autonomia para gerenciar o meu tempo e conseguir priorizar os cuidados da minha saúde e da minha família. Esta foi uma das notícias informadas, mas vamos a uma segunda. Aquela escolha da atriz Cláudia Raia, da Globo. Mas quando ela fez essa escolha, Collor era o opositor ao Lula e ela achava que todo o crédito era dado ao Collor, mas se arrependeu logo pela sua escolha. Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação, ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Você tinha cruzados novos no banco que foram bloqueados? Claro que sim. Qual foi a sua reação com o presidente quando você perdeu os seus ricos cruzadinhos? Eu fiquei... O dinheiro ficou preso, não tinha dinheiro para comprar cigarro. Eu me lembro que eu estava iniciando a novela Rainha da Sucata e a Glória Menezes também não tinha nenhum tostão. Então a gente juntou o que a gente tinha, compramos um maço de cigarro e ficamos 10 cigarros para cada um. Foi uma situação caótica, né? Mas aguardem que logo vem um vídeo em que vai mostrar que agora ela tem condições e dinheiro para comprar muitos maços de cigarros, tantos quantos ela quiser. É o governo que ela elegeu. Agora é governo Lula. Lei Rouanet, sim, mas o Congresso parece que quer dar um corte também nesse caso. Essa notícia está preocupando demais esses artistas. Vamos explicar aqui a Lei Aldir Blanc, que funciona ali para poder implementar a política nacional de fomento à cultura, prevê repasses anuais justamente ali para os pequenos produtores, para os artistas, grupos culturais, para eles terem uma forma ali de financiamento para poder levar a cultura à população. Pela lei, Natuza, ao longo de 5 anos, anualmente, uma quantia deve ser repassada. Vamos rodar aí na tela para quem está vendo a Globo News agora entender os valores. Se a gente pegar aí por ano o que a Lei Aldir Blanc prevê, são 3 bilhões de reais ao longo de 5 anos a partir de 2023, ou seja, até 2027, 15 bilhões de reais para o setor. Mas o que foi aprovado, você falou aí, enquanto sobra de um lado, vai faltar do outro. O Congresso Nacional aprovou cerca de 480 milhões de reais para a implementação da Lei Aldir Blanc neste ano.
Em um vídeo enviado com exclusividade à Globo News, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que o governo vai tentar, sim, garantir o repasse integral para o setor da cultura, conforme prevê a Lei Nacional de Fomento à Cultura, a Lei Aldir Blanc. A gente tem esse vídeo para rodar aí na tela e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Mas aí eu trago também um depoimento da ministra da Cultura, a Margarete. Ela é cantora e ela faturou muito no carnaval de dinheiro público em seu trio elétrico lá no Nordeste. Ela tá tranquila, a sua bolsa tá cheinha, mas ela tem que acalmar aqueles artistas que muito apoiaram o governo Lula, porque ele deu ênfase à Lei Rouanet. Aí está o que ela falou. A Lei Aldir Blanc segue firme. O Ministério da Cultura e a Casa Civil garantem a continuidade do investimento para fortalecer o setor cultural em todo o Brasil. A aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc é obrigatória. O governo federal vai transferir integralmente os valores para os estados e municípios para que os projetos do setor cultural continuem tendo acesso. Nós estamos lutando por isso, é uma conquista enorme, a gente não vai perder isso. Sai os dias, Cláudia Raia elege Margarete Menezes a mulher do ano. Cláudia Raia recebe autorização para captar 5 milhões de reais através da Lei Rouanet. Mas eu trouxe também para que vocês relembrem aquele depoimento que, ao meu ver, infeliz, da atriz Cláudia Raia, em que ela chamou as pessoas de analfabetos funcionais. Engraçado ela falar de analfabetos e apoiou ao presidente Lula. É meio estranho, mas ela também ofendeu muitos dos brasileiros que, inclusive, são ou eram até agora seus fãs. Da Lei Rouanet. Total. É completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Na época até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te magoou na época, uma outra artista passar uma fake news dessa? Tudo o que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Assim, você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. O engraçado é que ela se diz uma empresária e que gira a economia, mas só que não depende da bilheteria ou da sua capacidade profissional. Ela não leva fé no taco. Ela precisa do poder público ou da Lei Rouanet para manter essa sua empresa. Com o dinheiro dos outros, é muito fácil ser empreendedora. Mas quando você estava numa situação muito ruim lá na Covid, aquele do Fica em Casa, que a emissora dela, a Rede Globo, e ela também muito propagandeou, ela foi procurar uma casa humilde e uma casa temática e chamou a imprensa para isso. Vejam aí a necessidade que ela passou, como vocês, segundo ela, na época da Covid-19. Entrem na nossa casa, a gente tem muita coisa para mostrar. Isso aí. Bom, a gente não fala que é uma casa que tem uma horta, a gente fala que é uma horta que tem uma casa. Porque tudo começou por causa de uma horta, porque a gente queria muito produzir aquilo que a gente come. E isso se agravou na pandemia. Na pandemia eu falei, né amor, precisamos achar um lugar que a gente faça uma horta e uma pequena casinha. Continua. A ideia era essa. A história é essa. Mas a ostentação, esta não para. Ela está viajando na Europa e, segundo ela diz,
com o seu dinheiro. Mas claro que tem um pouquinho também da Lei Rouanet. E vejam o que ela carrega na mão. Um batom. Se ela fosse aquela manifestante aqui do Brasil, com essa arma na mão, que o batom para o Supremo é uma arma terrível, mas ela é aquela artista e nos faz lembrar aquela novela da sua emissora que ela militou por muitos anos. Parece brincadeirinha, então se você não tem que se lamentar, pelo menos sorria. Nós trazemos o vídeo para isso. Você não precisa entender as minhas escolhas, porque os boletos sempre vêm no meu nome. Sou rica! Eu sou rica! Mas as notícias e informações trazidas nesse vídeo são, em alguns casos, até hilários, mas é a nossa realidade. Um conselho, agora tardio, aquela cabeleireira, a Débora dos Santos, que se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" na estátua, não aconteceria nada, ela não teria sido nem presa. Mas como escreveu "Perdeu Mané", aquela frase dita pelo ministro Barroso, ela foi julgada e condenada pelo Supremo Tribunal. Mas eu espero que vocês, além de assistir ao nosso vídeo na íntegra, que a sua opinião é muito importante e ela deve ser dada ali no canal do YouTube de Pepe Severo, aonde eu peço que, além disso, você se inscreva no canal, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.